Hoje isso é uma vitória desse novo feminismo. Eu tenho muito orgulho dessas meninas e do trabalho que elas fazem, porque elas falam. Elas falam que são assediadas, elas falam que são estupradas, elas falam que são vítimas de violência, sem ter vergonha de falar. Andréa Pachá, juíza e escritora, é a nossa entrevistada. Ela se tornou autora de sucesso ao publicar 2 livros com histórias escolhidas em sua atuação como juíza na vara de família. Eles deram origem à série Segredos de Justiça, no Fantástico. Ela é colunista do jornal O Globo, comentarista da rádio CBN e acaba de lançar seu 3º livro, Velhos São os Outros, inspirado em suas vivências na vara de sucessões e que já está na lista dos mais vendidos. Tudo isso nós conversamos na entrevista que você assiste agora. Andréa Pachá, obrigada por nos receber na sua casa para conversar mais uma vez sobre esse livro, agora concretizado, né? Velhos São os Outros, porque quando a gente conversou a primeira vez, você estava escrevendo o livro. Ficou lindo. Fase de conclusão dele. Isso, ficou lindo o livro. E olha, ele veio reafirmar seu talento como cronista, sabe? Porque as histórias são tão bem contadas, são tocantes, mas tem assim sempre um otimismo latente nelas. Os personagens são tão vivos. Essas histórias e essa forma de contar essas histórias acabou sendo uma maneira que eu encontrei de lidar com os conflitos e com as dores que eu vivenciei esses anos todos, né, como juíza, primeiro numa vara de família e agora numa vara de sucessões e de curatela. Então, eu sempre gostei de escrever e conseguir transformar aqueles conflitos e a observação daquelas dores em histórias foi um exercício, para mim, de compreensão da humanidade e da densidade que é a nossa condição. Isso tudo está no livro. Você, quando trocou a vara de família pela de sucessões, você sabia que ali você também teria boas histórias para contar? Olha, eu tenho um olhar assim para contar a história que eu não consigo andar de táxi sem ter uma história para contar. Eu acabo sempre, quando a história não acontece, eu acabo inventando, porque eu acho que a vida é um pouco feita dessas histórias, né? A gente observa, reescreve, ou olha de outra forma, relê. Então é quase que um vício essa forma de escrever. O que eu não imaginei é que, saindo de uma vara de família, eu fosse encontrar um espaço tão duro, tão difícil para lidar com o envelhecimento, com as limitações, com o adoecimento e com as repercussões que o tempo tem nas famílias. Então, isso foi me transformando aos poucos e contar essas histórias também foi um jeito que eu encontrei de entender o que acontecia e de que maneira eu podia ser útil como juíza para auxiliar aquelas pessoas a experimentar um dano menor quando possível. O livro tem isso, ele ensina muita coisa para a gente. Ensina também, principalmente, que a questão do envelhecimento não é só do indivíduo, é de toda a família, não é? A questão do envelhecimento, embora a gente não perceba, ela nos acompanha desde o momento que a gente nasce. A gente nasce e começa a envelhecer. Só que não se lida com a questão do envelhecimento como um dado natural da nossa condição humana. E a sociedade que a gente vive é uma sociedade muito perversa, porque ela nega o envelhecimento, ela te obriga a ser jovem, especialmente um jovem que consome até o fim da vida. Então, quando você não enfrenta essa condição e essa passagem do tempo, tudo vai ficando mais difícil ao longo da caminhada. E perceber que o envelhecimento impacta não só quem envelhece, mas também a família de quem envelhece é muito importante, porque é das famílias que vem a tentativa de subtrair a voz do idoso, de se apropriar da voz do idoso, de muitas vezes querendo ajudar ou querendo resolver problemas que não se entende que o idoso possa resolver sozinho, que alguns filhos ou alguns netos acabam atropelando o desejo, a vontade e a autonomia dos mais velhos. Então, eu quis muito também falar sobre a autonomia na velhice, que para mim é o que tem de mais importante no processo de envelhecimento.
é a gente conseguir ter respeito pela nossa voz. E isso é um treino que precisa ter como familiar de quem envelhece, para que na velhice a gente possa ter também esse respeito dos familiares. Lembrar sempre disso, né? É uma questão também de impondo esses limites, impondo essa presença, porque o idoso ele vai perdendo o poder, né? Nessa sociedade consumista, em que o jovem pode tudo. Mas aí a gente vai aprendendo que, peraí, eu tenho que cuidar de mim até o fim, eu tenho que estar atenta até o fim, eu tenho que levar essas pessoas, a família querida a entender isso, é isso? É isso, e assim, quem decide sobre a minha vida sou eu. E isso em qualquer idade. É claro que a gente sabe que há casos em que doenças atravessam a vida das pessoas, mas esse tipo de limitação não é uma coisa que diga respeito só à velhice. Normalmente se associa envelhecimento à doença, e velhice não é doença, velhice é mais tempo de vida. Então, quando eu chamo o livro de Velhos São os Outros, é porque sempre tem alguém adiante da gente numa condição de mais idade, e sempre tem alguém que nos precede. Então, a gente está sempre num momento onde os outros ocupam esse espaço que não o nosso. E essa voz é uma voz que precisa ser afirmada, porque o idoso tem que ser respeitado como ser humano, como o adulto é respeitado, como a criança é respeitada e como o jovem é respeitado. Então, que tipo de arranjo é esse que a gente, de alguma forma, vai traçando nessa sociedade, que se aceita, por exemplo, que um filho escolha que o pai vai morar num apartamento que ele não quer morar, porque é melhor para quem? Então, ouvir o que o idoso tem a dizer e respeitar o desejo dele, eu acho que é um comando, é uma obrigação, porque é assim que eu pretendo que seja o meu desejo no dia que eu envelhecer, eu quero ter esses desejos respeitados. E aqui você falou de filho, fala de família, mas não só da família biológica, né? Não. Tem a família que é feita por escolha, reunida por escolha, não é? Cada baseada dia no mais, afeto. Cada dia mais, esses novos arranjos familiares são assim a vitória da liberdade nas relações familiares. Eu acho que se alguma coisa a gente conseguiu construir com consistência nesses últimos anos, foi uma relação democrática muito grande nas famílias. Hoje você tem famílias recompostas, você tem divórcios, você tem padrastos, padrastas, avós por afinidade, mães que criam os filhos sozinhas. Então, tudo isso é família e tudo isso tem que ser respeitado. E é importante afirmar isso, porque se escuta com muita frequência uma tentativa de moldar a família ao tradicionalismo com que ela existiu até um determinado momento, como se aquele modelo de universo familiar fosse o ideal de perfeição. Quando o que nós sabemos é que antes dessas relações serem mais livres, mais horizontais e mais democráticas, o que mais acontecia nos ambientes familiares era o arbítrio, era a imposição, eram uniões muitas vezes infelizes que se perpetuavam pela dependência econômica, era uma agressão reiterada às mulheres que se submetiam a maridos que nem sempre eram presentes, que tinham 2, 3 relacionamentos e que conviviam como se isso fosse razoável. Eram filhos que não podiam ser registrados até 1988. Até a Constituição. Outro dia. Então, imagina você que você tinha filhos fora do casamento que não tinham direito a nada. Então, assim, essa vitória que a gente conseguiu tem que ser preservada. Então, se existe uma afirmação fundamental é que o Estado deve proteger e cuidar de todas as famílias e do direito de todas essas famílias. E, no entanto, André, há aí no ar um certo medo, não é, das pessoas de um retrocesso e grupos influentes que insistem em só reconhecer a família tradicional. E a família tradicional que se chama é aquela família que tem um chefe, né, que um manda e o resto obedece, que é formada só pelo casamento. Quando a gente sabe hoje, pelos dados do IBGE, que a maioria das famílias que existem no Brasil não são de modelo tradicional. São famílias
ao contrário, que são formadas às vezes por uma pessoa só, grande parte delas por mulheres que criam os filhos sozinhas, homens que não registram os filhos, são avós que cuidam dos netos e que precisam ter esse respeito, são casais homoafetivos que conseguiram o direito e conquistaram o direito de casar, de formar suas famílias. Então, são essas relações que precisam ser preservadas em respeito a uma sociedade democrática. Eu não vejo, eu vejo assim que é uma tendência a um certo retrocesso em alguns segmentos, porque até entendo que seja natural uma idealização do passado. Quando a gente vive momentos muito caóticos, a gente sempre fica com a impressão de que no passado era melhor. E eu não consigo conceber um passado que seja melhor do que o presente, por mais turbulento que o presente seja. Porque, assim, imaginar que o passado era bom, a gente vai chegar na Idade Média. Então, hoje, nós temos liberdade, nós temos uma comunicação mais racional, nós temos possibilidade de construir as famílias pelo afeto. Isso é uma vitória da civilização. Então, você não acredita em retrocesso? Não vai haver. Eu não acredito em tentativas de retrocesso, mas acredito com muita tranquilidade no fluxo natural da vida. Assim, o caminho é sempre para frente. Você tem um artigo publicado no jornal Globo que tem sobre isso, né? Sobre essa desconfiança e o medo de um retrocesso, que você termina lindamente falando da flor. Como era? É quase que uma lei da natureza, né? Você não tem como obrigar uma flor que desabrocha a voltar a ser botão. Então não tem lei que possa se contrapor a um fluxo natural da vida. Eu acho que é difícil lidar com esses embates, eu acho que tem muitas famílias ansiosas. Eu tenho recebido, faço um programa na CBN semanalmente e costuma chegar muita pergunta de ouvintes com medo e pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, que querem casar e que estão com medo de perder esse direito. Eu não vejo como dificuldade institucional. Eu acho que o Judiciário tem sido muito firme na afirmação desses direitos, o Supremo tem sido muito firme. Eu não vejo nenhum indício de que esse retrocesso virá, senão por algum processo que não é exatamente o que a gente vive. Nós estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo num Estado que tem uma Constituição e que tem controle da Constituição. A gente não precisa ter medo quando a gente usa os mecanismos institucionais que estão apresentados aí para a sociedade inteira para fortalecer exatamente a democracia e a liberdade. Eu acho que a gente não precisa encolher e precisa enfrentar. Eu vou lembrar que você foi uma das responsáveis pela criação da Vara de Violência Doméstica. Isso no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Quando eu fui conselheira do CNJ, foi de 2007 a 2009. A Lei Maria da Penha se iniciava e o Judiciário não tinha uma política clara para enfrentar a violência contra a mulher. E eu fui responsável pela criação de uma política judiciária nacional que previa a implantação de pelo menos uma vara de violência contra a mulher em cada estado da federação. E eu lembro que, na época, alguns estados diziam que não tem demanda, não vai precisar de uma vara só para isso, e lamentavelmente, a realidade suplantou a expectativa. Pois é, então, foi um avanço social. Agora a gente vê que cada vez mais, talvez porque são notificados esses casos, não é, a violência contra a mulher. O feminicídio tem aumentado muito, e muito nos últimos meses, no último ano, nos últimos anos. Quer dizer, só vem piorando. E piorando e chegando a pessoas cada vez mais jovens. É muito assustador você ver um jovem, hoje estudante, de 20 anos, matar a namorada por ciúme ou porque a namorada não quer mais manter o relacionamento. Então, esse tipo de comportamento também pode ser compreendido como um reflexo dessa sociedade perversa, que é a sociedade do consumo,
que tem no outro um objeto de desejo, e não alguém para se relacionar. Se eu não tenho você, eu tenho o direito de te matar. Então, é tão perversa essa relação e não tem nada de afeto. Durante muitos anos, a sociedade lidou com a morte de mulheres como se aquilo fosse legítima defesa da honra. Da honra de quem? Do marido traído. Era essa tese que prevalecia em todos os tribunais. Hoje em dia, ninguém mais sonha com essa possibilidade. Foi uma tese levantada no assassinato da Ângela Diniz, não foi isso? E que depois houve a condenação, mas que era uma tese muito aceita. Assim, a sociedade reiteradamente absolvia os homens que matavam as suas mulheres por ciúme, porque se entendia que as mulheres eram propriedade dos homens. Então, claro que com as mudanças, claro que com a afirmação do feminismo, com a afirmação das mulheres, com os direitos emergindo de uma forma clara, não é mais possível conviver numa sociedade que se aceite que homens matem mulheres porque elas são mulheres. E essa é uma realidade. E isso é o feminicídio, não é? Feminicídio é o que caracteriza o homicídio a uma mulher pelo fato dela ser mulher. Então, é um crime, sim, que precisava de um tipo penal separado, porque todo mundo fala, matar alguém é matar alguém. Claro que matar alguém é matar alguém. A vida é um valor absoluto. Você não pode imaginar que uma vida tenha mais valor que a outra. Agora, quando você vê em números a quantidade de mulheres que são mortas por morte violenta praticada pela condição dos homens que são superiores em força, em domínio, e aí você vê esse número e você fala, não, isso daqui tem um diagnóstico diferente, não é um homicídio que acontece numa guerra urbana, não é um homicídio de um roubo que pode atingir qualquer um, tem uma característica diferente. Então, o tratamento desse homicídio tem que ser diferente, o tratamento e o respeito que se deve ter pela mulher tem que ser afirmado. É lamentável a gente chegar em pleno século XXI dizendo que a igualdade é uma realidade, mas isso é uma triste realidade no mundo inteiro. O feminicídio acontece não só no país, no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma prática reiterada de violência contra a mulher. Vem aumentando porque é mais notificado ou porque a sociedade está mais violenta? Esse número eu não tenho, eu não tenho um estudo que me leve a essa conclusão. O que se sabe é que antes não tinha nenhuma notificação. Então não tinha nem como avaliar o número de violências que aconteciam e eram todas silenciosas, as mulheres tinham vergonha de notificar. Hoje isso é uma vitória desse novo feminismo. Eu tenho muito orgulho dessas meninas e do trabalho que elas fazem, porque elas falam que são assediadas, elas falam que são estupradas, elas falam que são vítimas de violência, sem ter vergonha de falar. Porque as mulheres, de pouco tempo atrás, além de vítimas, se sentiam responsáveis pela violência. Então, calavam porque achavam que tinham responsabilidade. Então, hoje é mais clara a violência, não tem como esconder. E a sociedade tem se transformado. Então, a sociedade não tolera mais esse tipo de violência. Claro que, como todo movimento, existe reação, porque a gente está falando aí de uma relação de dominação, de uma relação de força, e infelizmente ainda há muitos homens que acham que têm direito de espancar. E eu acho que a sociedade também exerce uma certa opressão na exigência de que a mulher tenha um companheiro, na exigência de que a mulher se case, porque a gente vê um caso recente, uma mulher educada, uma moça bonita, uma atriz que sofreu violência em casa, foi morar com o companheiro, ele arrebentou a casa toda com machadinha, mas também uma machadada na cabeça, é uma só. Loucura. E mesmo assim ela o perdoou e casou para botar um vestido de noiva. Isso é uma coisa que me impressiona muito. A violência contra a mulher e o machismo que estrutura a sociedade atinge não só os homens, mas as mulheres também que fazem parte dessa sociedade. Por isso é que é comum você ter, muitas vezes, mulheres que reproduzem um discurso machista e o discurso da submissão, porque elas são formadas nessa sociedade. E cada vez que as mulheres se colocam e enfrentam esse discurso, a tentativa imediata é de desqualificação. Isso é mimimi, já tá chorando, tá reclamando porque é feia, está reclamando porque é gorda. Então, é muito fácil desqualificar
um discurso de afirmação de direito. E é importante, o que eu vejo hoje como um movimento muito importante e crescente, é que as mulheres têm se apercebido disso e têm provocado movimentos grandiosos de afirmação dos direitos. Eu tenho muito orgulho hoje de ser mulher nessa contemporaneidade. Eu também concordo com você. Voltando para Velhos São os Outros, para a gente terminar, a justiça tem feito o seu papel e um bom papel no acolhimento dos idosos? A justiça ainda precisa se preparar adequadamente para enfrentar a demanda que vai crescer da velhice. Porque nós temos uma previsão, em 2050 seremos 23% de idosos no Brasil e em 65 anos nós seremos 78 milhões de idosos. 65 não, porque 65 já não estarei entre os idosos, mas quem aqui estiver será 78 milhões. Então, precisa de uma política de enfrentamento para mobilidade, para moradia, para acolhimento, para saúde, para relacionamento. É um leque. E todas essas insatisfações acabam parando na justiça. A justiça hoje virou um escoadouro de insatisfação. Então, é na justiça que se busca efetividade de direito. A justiça precisa se aparelhar melhor, precisa se organizar, e a sociedade também, porque isso é uma formulação de política estratégica. Eu espero que a gente fale muito da velhice, que a gente fale muito dessa demanda para buscar alternativa e buscar solução. Juíza Andréa Pachá, muito obrigada pela Leila, entrevista. Prazer enorme voltar a falar com você. É meu. E aí, gostou? Então compartilhe com seus amigos. Olha, não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho, clicar no sininho para receber todos os vídeos. Ele saiu, você recebe. Ele saiu, você recebe. Tá bom? Eu espero você na próxima semana. Um grande abraço e até lá.